Quando eu era adolescente, eu me lembro de algumas vezes mulheres diferentes, em contextos diferentes, falando o seguinte: eu sou pobre, mas sou limpinha. E lembrando essa realidade, eu vejo que muitas vezes as pessoas elas fazem uso das conjunções. No entanto, elas não percebem que elas estão utilizando estrategicamente aquelas conjunções. Elas pegam no seu recurso mnemônico, elas pegam do seu banco de memórias, digamos assim, e elas vão reproduzindo. Mas se você puder usar as conjunções conscientemente, isso vai ajudar muito, muito mesmo. E nós já falamos no vídeo anterior que as conjunções coordenativas, certo? Que é o que começa o nosso vídeo aqui. As conjunções coordenativas são palavras invariáveis, conectam elementos autônomos, podem introduzir uma oração coordenada sindética, ou seja, uma oração que possui síndeto, conexão, união, certo? Cola, tomada, digamos assim, e indica uma relação de sentido entre as porções da frase. São nomeadas de acordo com o sentido que impõe a sentença. Eu usei no outro vídeo um exemplo da música de Renato Russo. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Dá uma ideia de oposição. Citei uma outra música, só que dessa vez Lulu Santos. A gente vai à luta e conhece a dor. Nesse caso, não há uma ideia de oposição, mas uma ideia de adição. Além de ir à luta, a gente conhece a dor. No outro caso, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Percebeu a diferença? Num caso, soma, no outro caso, opõe. E vamos à classificação das conjunções. Elas podem ser aditivas, adversativas, conclusivas e explicativas. No caso, né, das aditivas, deixa eu pegar aqui uma dica, né, de Faraco e Moura. Estabelece uma relação de soma ou adição entre dois termos ou duas orações de função idêntica. No caso, a gente tem conjunções e, empregada em orações afirmativas, nem empregadas em orações negativas. Até porque nem quer dizer e não, tá certo? Então, no caso, né, de conjunções coordenativas aditivas, vou pegar aqui uma outra dica para a gente, né, de frase. Por exemplo, José não estuda nem trabalha. Ou seja, ele não estuda e não trabalha. Isso dá uma ideia de adição. Além de não estudar, ele não trabalha. Vou pegar uma dica aqui, né, de Celso Cunha. Deixa eu ver aqui. Leonor voltou-se e desfaleceu. Então, esse é um exemplo positivo de adição. No caso das adversativas, nós temos, além de mas, que todo mundo usa, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante, certo? Então, apetece cantar, mas ninguém canta. Não havia muitas casas, nenhum edifício de apartamento, porém, sobravam grandes e extensos terrenos baldios. Então, a gente já observa aqui uma certa ideia de oposição. Temos uma frase, né, que é um versículo bíblico, que poderia nos ajudar muito também. Salmo 31, versículo 22. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos.
Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a te clamei. O salmista está dizendo, poxa, considerando quem eu sou, o que eu faço, né, a minha realidade, a minha história, eu tô fora do teu alcance, né? Não tem contexto para mim. Mas, porém, contudo, ainda assim, todavia, entretanto, no entanto, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando a te clamei. Observou a ideia de oposição? Então, nós vimos aqui alguns exemplos de adversativa. E, nesse caso, você vai reparar, né, que não temos apenas aditivas, não temos apenas adversativas, temos também alternativas. No caso de ou, né, já, ora, quer, etc. O mecânico, ora, desparafusava o motor do carro, ora, juntava outras peças espalhadas pelo chão. Não sei se você já ouviu frases como ou assovia ou chupa-cana. Então, você pode ouvir coisas como quer queira, quer não. Quando eu era criança, minha mãe cantava uma música sobre o Papai Noel, né? No finalzinho da música dizia: por que é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem. Eu não lembro direito da música, mas era algo mais ou menos assim. Eu era criança, né, gente? Tem mais de 50 anos isso. E então, nós temos aqui a alternativa. Além, né, da alternativa, nós temos também deixa eu ver aqui, peraí, falei da adversativa, da alternativa, da aditiva, nós temos também a conclusiva, certo? E aí, nesse caso, a conclusiva, ela estabelece uma relação de conclusão, de consequência. Então, vamos observar conjunções como logo, portanto, pois, mas nesse caso o pois vem depois do verbo, tá certo? Assim, etc. Então, vamos pensar aqui. Brasileiro adia, logo existe. Isso aqui, obviamente, está parodiando aquela frase do filósofo René Descartes. Penso, logo existo. Ou seja, eu chego à conclusão de que existo a partir do fato de eu estar pensando. Então, no caso, digamos, eu tenho a consciência, né, de estar existindo como brasileiro, porque eu estou adiando aquela ideia de que o brasileiro sempre procrastina, deixa para depois e assim por diante. Então, nesse caso, né, o brasileiro adia, logo existe. O brasileiro adia, portanto existe. Então, ou seja, o fato dele adiar prova que ele existe, né? Agora, observa bem, o pois vem depois do verbo, né? O brasileiro adia, existe, pois. Né? Então, o brasileiro adia, por isso existe. Né? Então, nesse caso, é bom a gente ficar atento, né? Porque o pois dá um pouquinho de trabalho. O pois, ele é deslocado, né? Ele vai para outro lugar. Então, vou pegar um outro exemplo aqui para poder facilitar a vida da gente. Então, só um momento. Estou aqui com a gramática de William Roberto Cereja, isso mesmo, né, que ele dá uma explicação. A conjunção coordenativa pois. Dependendo da posição que ocupa na frase, a conjunção coordenativa pois pode estabelecer duas relações diferentes. Quando inicia a oração, estabelece uma relação de justificativa. E, nesse caso, pois é uma conjunção coordenativa explicativa.
o que não é o nosso caso aqui, que a gente está falando, porque nós estamos falando agora da conclusiva. Quando vem pós-posta, ou seja, depois de um verbo, nós vamos reparar a ideia de conclusão aqui. Ó. Vou dar um exemplo. Filho, o carro está com o pneu furado. Não tenho, pois, condição de levar você. Filho, o carro está com o pneu furado. Não tenho, portanto, condições de levar você. É como se estivesse dizendo, filho, o carro está com o pneu furado. Por isso, não tenho condição de levar você. Tá dando para entender? Então, você vê que o pois, quando ele vem depois do verbo, ele passa a ideia de conclusão. E por último, falando agora da explicativa, né? A conjunção coordenativa explicativa, ela estabelece uma relação de explicação. A segunda oração geralmente explica ou justifica a ideia expressa na primeira. Vamos lá. Conjunções como porquê, que, o que aqui é sinônimo de porquê. Pois, nesse caso, pois é anteposto ao verbo, não posposto. Ou seja, ele é anterior ao verbo, não posterior ao verbo. E aí, porquanto, e assim por diante. Observe, fique quieto, pois preciso terminar a leitura. Fique quieto, porque preciso terminar a leitura. Fique quieto, que preciso terminar a leitura. Entendeu? Então, no caso, uma observação, eu esqueci de falar isso. No caso da conjunção coordenativa adversativa, a gente precisa observar que a conjunção aditiva e estabelece também outras relações entre as orações ou termos. A conjunção aditiva, ela pode ter valor adversativo. Por isso que tem que ter cuidado, entendeu? Só decorar vai dar problema. Você tem que analisar o contexto. Alerta, alerta. Observe bem. Você viu a conjunção e, é conjunção aditiva, você pensa, é ideia de soma. Calma aí. Observe. Eram médicos e nunca recebiam pagamento por seus serviços. Você percebeu a ideia de oposição? Eram médicos e nunca recebiam pagamento por seus serviços. Quando o Gabigol era do Flamengo, eu não entendo nada de futebol, mas eu lembro que as pessoas ficavam, hoje vai ter gol do Gabigol, hoje vai ter gol do Gabigol. Agora, suponhamos que o narrador dissesse, Gabigol jogou e não fez gol. Esse e não fez gol dá ideia de oposição. Entende? Porque todo mundo está esperando Gabigol fazer gol. Mas Gabigol jogou e não fez gol. Entendeu? Então, a conjunção aditiva e também estabelece outras relações entre as orações ou termos, que pode ter valor conclusivo. Não seguiram as determinações do presente e foram demitidos. Ou seja, não seguiram as determinações do presente, por isso foram demitidos. Foram, pois, demitidos. Portanto, foram demitidos. Deu para entender? No caso, a conjunção aditiva e também pode ter valor final. Ia fazer as malas e sair de casa. Então, eu não sei se dá para você perceber que assim, é conjunção aditiva, mas ela pode ter funções além daquilo que o nome dela propõe. Eu espero ter ajudado você nessa classificação das conjunções. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais uma dose de língua portuguesa.